Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor. Ativa a notificação para você sempre receber os novos episódios. 60% das pessoas que seguem o nosso canal ainda não ativaram a notificação. Assim você recebe todas as entrevistas e você não perde nenhuma, porque o que eu tomo de bronca de gente que perdeu a entrevista, nossa, aquela entrevista foi maravilhosa, eu não sabia que você tinha lançado, então ativa a notificação. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante: natação universitária, um mundo que você desconhece, que para você que é professor, um novo ramo de trabalho que você pode ser inserido, ou você que está aí na universidade, não sabe que você poderia nadar pela sua própria universidade e participar de competições excelentes. E eu trouxe ele, o convidado Thomas Twisted, atleta universitário e destaque da Escola Politécnica da USP, com histórico competitivo desde o círculo militar e até o cenário universitário. Participou do troféu Maria Lenk, mas calma que a gente vai falar de tudo isso. Muito obrigado pela presença, Tomás. Pô, eu que agradeço, Renato, pelo convite novamente. E é um prazer estar aqui conversando com você e falando sobre natação universitária, que é um tópico que eu também não conhecia e hoje em dia é algo que eu prezo e espalho por todo lugar onde eu vou. E antes de a gente entrar nesse assunto tão importante, vamos agradecer os nossos parceiros que auxiliam a gente nesse projeto, levando informação de qualidade para vocês. A Flote, materiais de natação, tenho certeza que o Tomás, nessa vivência toda, desde os 4 anos de idade, utilizou algum material da Flote. Super durável, auxilia demais para você que dá aula de natação infantil, vários jogos, brincadeiras ali super atrativos, coloridos, para você atrair essas crianças, que a base é o mais importante. Os 5 primeiros anos são o mais importante, como disse o Massaldi no seu livro Natação na Pré-Escola. É a base que vai formar o futuro atleta. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, vamos diminuir esse número de casos de afogamento, essa triste realidade, para essa criança virar um atleta lá na frente, estar dentro de uma universidade. A segunda principal causa de morte é o afogamento. Vamos mudar, seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Entre no site Sobrasa e adquira o seu kit de forma gratuita. Plataforma Educar, para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tudo aí no sofá da sua casa e com certificado. São 100 professores envolvidos, mais de 200 cursos. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Você vai ver como o seu aluno vai evoluir depois que você começar a colocar os dados, analisar os dados, criar metas, enviar avaliações. Vale muito a pena. 30 dias gratuito. Acesse lá o site swimtrack.com.br. E a Raizo, nova metodologia do mercado. Tenho certeza que você estava querendo procurar algo diferente, não achou, está sempre com as mesmas metodologias do mercado. Acabou de surgir uma quentinha no saindo do forno e com preço acessível, muito menor que a concorrência. Corre lá que você vai te surpreender. Mas vamos deixar de papo, Tomás, vamos porque interessa. Você começou nadando competitivamente dos 4 aos 17 anos, chegou ao troféu Maria Lenk, aí você falou, agora não vou ter mais contato com a natação, precisou optar por uma profissão. Quais foram os principais desafios ao você fazer essa transição do ambiente competitivo tradicional para a natação universitária? Então, acho que é uma questão maior do que só natação, uma questão social, cultural do Brasil, porque acho que nós perdemos muitos atletas de qualidade que ficariam no esporte, poderiam ter um rendimento muito maior no futuro, por conta de um modelo de aceitação nas universidades que depende só de uma prova, ou seja, o seu resultado, a sua aprovação na faculdade vai depender de um dia que você precisa estar bem naquele dia e saber todos os conteúdos que não necessariamente fazem parte do que você quer fazer no futuro. Então, eu nadava competitivamente, né? A gente pode quase que dizer que de maneira profissional. É, é, to- Quase 10 treinos por semana, mais treinos físicos. Então, era realmente um ritmo bem intenso. E aí, na transição do segundo ano do ensino médio para o terceiro ano do ensino médio, chegou o momento de tomar uma decisão, que seria se eu iria continuar focando na natação, dedicando as horas que são necessárias para ter um bom rendimento na natação, ou se eu iria focar meu dia a dia nos estudos para o vestibular, em passar na Poli, que era o meu grande objetivo desde o começo. E a gente sabe que não é uma tarefa tão fácil. Então, foi um grande desafio, afinal eu nadava desde os 4 anos, né? Desde pequenininho, minha vida sempre foi natação e acredito que para a maioria dos nadadores, como consome muita parte do nosso dia, né? Faz parte de quem a gente é ser nadador, faz parte de quem a gente é acordar cedo, treinar.
treinar à tarde de novo, ir na academia à noite, e repetir essa rotina. Então, essa transição de atleta para estudante, por assim dizer, mesmo eu não tendo parado de fazer esporte, foi muito difícil. Foi um momento de muita dificuldade para mim. Não saber o que fazer, ficar no dia a dia meio sem saber exatamente o que fazer. E aí, passando na faculdade, eu entrei em contato com o que eu não esperava, que seria um mundo de natação que, na verdade, é competitivo, obviamente um pouquinho menos, mas quase no mesmo nível de uma competição por clube, de torneios por federação. Eu encontrei uma equipe muito forte que treina todos os dias da semana, que faz treinos físicos intensos, que realmente leva a natação a sério, tem competições alvo, tudo que um clube teria, só que no âmbito universitário. Então, foi realmente um achado, esse mundo da natação universitária que propiciou eu continuar no esporte. A gente já fez entrevista com o seu técnico da Poli, o Lucas. Vou até deixar o card no final dessa entrevista para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o mundo universitário com a visão do técnico. E para você que é técnico, como entrar nesse mundo, você virar técnico, como que é esse meio de trabalho, esse campo de trabalho. Mas o Lucas me contou que você melhorou as suas marcas pessoais após entrar na faculdade. Como que foi adaptar a sua rotina, conciliar os estudos e ainda melhorar em alto nível? Então, no círculo militar, eu sempre treinei para a prova de maratona aquática, ou seja, a gente estava sempre nos campeonatos brasileiros de maratona aquática, 5, 10 quilômetros. Na piscina era sempre 1.500, 800. Então, a gente tinha um treino um pouco mais rodado, um pouco mais ritmado. E na faculdade, no mundo universitário, as provas são basicamente 50 metros. Não existe muita variação nisso, são 50 de cada estilo, mais o 100 medley e os revezamentos. Então, é um mundo que exige velocidade, é um mundo que exige treinamento para provas de velocidade. E essa adaptação, por mais que tenha sido bem difícil, obviamente mudar o corpo e mudar até o estilo de nado que eu desenvolvi durante muitos anos, foi difícil, mas com um treino guiado para provas de 50 metros livre e costa, que são os meus estilos, intensos, e mudando essa característica física, eu consegui obter talvez as minhas melhores marcas por muito. Eu melhorei quase 2 segundos nos 50 costas, eu melhorei quase 2 segundos nos 50 livre, então são marcas que, para quem conhece, são muito grandes de se superar. E tudo isso dentro de um ambiente que exige que eu pense na minha carreira profissional, ou seja, continue estudando, tendo bons resultados na faculdade e dedicando parte do dia para a natação. Então, mesmo com uma rotina um pouco mais puxada, a gente ainda consegue manter melhorando, que no fim é o objetivo da gente continuar nadando, né? Continuar sempre ganhando de si mesmo. E é isso. Como atleta e agora como diretor de modalidade, como você percebe o nível técnico e competitivo da natação universitária? Ela te surpreendeu na hora que você entrou? Você falou, meu Deus, que nível é esse? Você até comentou comigo nos bastidores que foi nadar ali na Polícia Militar, viu também o nível militar das competições. Sim. O nível universitário é uma coisa muito complexa, eu poderia dizer. Porque a gente tem na equipe desde nadadores que nunca tinham tido contato com a natação, ou seja, a gente vai ter atletas que talvez nadavam uma vez por semana na academia, ou nadaram até aprender a nadar mesmo, por obrigação dos pais, e depois largaram, que que vão melhorar no futuro, claramente. A gente tem atletas que chegaram sem nem saber nadar, e hoje fazem 23 de 50 livre, então são ótimos atletas. E aí você vai ter também alguém parecido como eu, que nadou a vida inteira, tem uma bagagem maior de competição, de treinamento, e vai já chegar em um nível bem alto, ou seja, é, a gente vai ter desde pessoas que estão competindo nas primeiras séries com tempos mais baixos, mas sempre melhorando, e aquelas pessoas que estão disputando a prova, a medalha, que estão em altíssimo nível, estão nadando para tempos que seriam até competitivos em nível estadual, brasileiro, etc. E agora eu fiquei curioso, Tomás, como que é essa inclusão dessa natação formativa de uma pessoa que às vezes nem tinha contato com a natação, 41% da população brasileira não sabe nadar, até a importância da gente oportunizar a natação, com alguém que foi atleta de alto nível, participou do Maria Lenk, como você adaptar esses treinos e até essas competições? Então, isso foi uma questão que eu sempre me perguntava quando eu comecei a treinar assim, com o Lucas na faculdade, era como que ele adaptava
ele fazia um treino que uma pessoa que nunca nadou e eu podíamos melhorar da mesma forma. Então, os treinos de velocidade, eles acabam tendo intervalos maiores, a gente vai ter séries mais curtas com intervalos maiores, e todo o esforço, toda a sua melhora, depende de quanta energia você consegue colocar naqueles 20, 30 segundos de esforço. Então, desde uma pessoa com um pouco mais de experiência, como eu, que vai nadar para um 23, um 24, etc., até uma pessoa que vai nadar para um 35, 40, 50 segundos, com um intervalo maior, a pessoa consegue dar 100%, melhorar, ou seja, se entregar tudo naquele exercício, e ter um tempo de descanso hábil suficiente e fazer o próximo tiro e continuar o treino. A gente também na Poli, eu diria que a gente incentiva muito uma cultura de que quando a gente coloca uma pessoa para dentro da equipe, a gente faz um processo seletivo, claro, para tentar trazer pessoas, nem que são boas na natação, mas que estejam dispostas a treinar todos os dias e se dedicar para a equipe. A gente faz com que a pessoa aguente o treino. Então, a pessoa talvez vai levar num ritmo um pouquinho mais abaixo, mas ela vai terminar e com o passar das semanas, dos meses, ela vai chegar lá. A gente garante isso, basicamente, para a pessoa. E conversando com o Lucas e também conversando com você, eu percebo muito que é quase uma família. Então vocês vão agregando cada membro que entra, mesmo com as suas dificuldades, suas limitações, ou até os seus talentos, ou às vezes aqueles talentos perdidos que nunca ninguém achou, vocês vão trazendo e até os atletas com mais experiência acaba auxiliando esses novos atletas. Acho que a questão família talvez seja o que melhor define a natação universitária. Porque apesar da gente ter, igual a gente está conversando, um nível elevado, a gente treina bastante, a gente se dedica muito para o esporte, nós ainda prezamos o máximo pela integração. Então, nos treinos é um clima sempre muito tranquilo, a gente vem da faculdade juntos, a gente vai, volta, é sempre o tempo de deslocamento para a piscina é grande, então a gente está sempre junto. A gente faz viagens, a gente compete, vai para os famosos jogos universitários, que sempre são um momento de festa, de celebração. Então, até mais do que no clube, eu sinto que a gente é uma grande família, assim, é, é todo mundo competindo sério, mas se divertindo ali na piscina, se entregando porque é algo que ama fazer. Você liderou a equipe ali no ciclo Interusp 2025. E 25. E quais foram as suas estratégias para motivar, engajar a equipe durante todo esse período? Porque tem a festa, tem a competição e, pelo que eu sei, o pessoal leva a sério mesmo, às vezes até evita as festas para poder competir em alto nível. É uma tarefa complicada porque você convencer uma pessoa de que ela vai treinar todos os dias, vai fazer academia todos os dias, não vai para festa, não vai beber, não vai ficar dormindo tarde, para nadar um dia, é uma, Um desafio. é um desafio, por assim dizer. Mas, graças a Deus, a gente tem uma equipe que é muito motivada. Eu não tenho como agradecer uma equipe que eu e os outros dois diretores nós propomos ideias, então a gente propôs, por exemplo, um campeonato de academia. Vamos fazer todo mundo treinando certinho, tem que mandar os treinos no grupo. E no fim a gente vai ter uma premiação bobinha, assim, não era nada demais. E o pessoal leva a sério, anima, continua treinando, continua empolgado. No segundo semestre do ano, que é pós o Interus, quando começa a nova preparação, é sempre um pouco mais difícil, porque a gente não tem grandes competições para almejar no semestre. Então, o trabalho é sempre de tentar criar tomadas de tempo, como você comentou com a Polícia Militar, com a PUC a gente fez tomada com a Medicina ABC. Então, tá sempre em contato com essas outras entidades da natação para manter o clima divertido e atrativo para os nadadores continuarem nadando, treinando e se dedicando. Querendo ou não, esse segundo semestre do ano é a base para o nosso semestre de Interusp, que é o primeiro semestre de todos os anos. E aí a motivação não é nem parte de mim ou do nosso trabalho como diretor, é uma motivação que parte de todos os, talvez estudantes, nem atletas, estudantes da USP, que é ganhar o Interusp, que é o nosso ponto alto do ano. Então, para você que é técnico, você que é patrocinador, ou você que está em alguma faculdade, olha uma oportunidade aí, criar uma competição para o segundo semestre. Fazer um novo evento para também motivar todos esses alunos, atletas, vale a pena, hein? Quais são as maiores dificuldades que um atleta universitário enfrenta aí no dia a dia? Porque é difícil manter essa constância de treino, às vezes você se limitar, às vezes, de um contato com família, você ter que parar um pouquinho os estudos, que às vezes a exigência da faculdade é muito grande, principalmente na engenharia.
Com certeza. A vida de estudante, de universitário, principalmente dizendo da minha experiência na Poli, ela não é uma vida tão fácil. Por mais que às vezes a gente tenha mais tempo livre, a gente está sempre estudando, tem sempre prova, trabalho para entregar. E levar o pessoal para a piscina é sempre uma dificuldade. Depois que a pessoa entra na equipe, ela apaixona e faz tudo o que precisar para estar lá. Mas fazer esse primeiro contato é sempre um desafio para convencer, novamente, convencer a pessoa de que vale a pena o esforço dela na piscina. É, eu diria que o que muda, basicamente, da natação universitária para uma natação de clube é que a natação, ela acontece mais tarde, ou seja, a gente sempre treina à noite. Algumas universidades treinam 11 da noite, meia-noite, sempre são horários um pouco mais complicados para conseguir incluir todo mundo, que tem grades horárias na faculdade um pouco diferentes. Condição, ou seja, como a gente comentou, tem nadadores que estão começando agora, não sabem exatamente como funciona o mundo da natação. Você vai ter nadadores como eu que vão estar querendo ir para resultados, assim, querendo ganhar prova, etc. Questão de material, sempre existe uma questão, vale a pena comprar um traje? Não vale, é universitário, preciso, não preciso. Então, a gente está sempre auxiliando essas pessoas, então, como a começar no mundo competitivo. Mas eu acho que é isso. Eu não tenho nada que reclamar da minha equipe, eles são ótimos, sempre dedicados, enfrentam quantas horas de metrô ou deslocamento foram necessárias para estar na piscina, ir treinar e voltar para casa à tarde, e no dia seguinte estudar e fazer tudo de novo. Você contou aí dos horários, às vezes, não muito adequados, no finalzinho da noite, e aí reduz o sono até para os estudos. Tem faculdades que não possuem piscina dentro do seu próprio complexo, aí tem um deslocamento ainda maior, ele tem que ir para outro local. Um exemplo é a Santa Casa, que tem que ir lá para o Espéria fazer esse deslocamento, não possui uma piscina. Então, são desafios e obstáculos que esses alunos têm que enfrentar. Mas quais são as oportunidades que a natação universitária oferece aos atletas em termos de intercâmbio, bolsa ou até desenvolvimento da sua própria carreira? Então, acho que a natação, dentro do ambiente universitário, o primeiro benefício que ela tem é ambien- ambientação, por assim dizer. Então, você vai chegar, no primeiro lugar que você vai fazer amigos, que eu fiz os meus melhores amigos da faculdade, foi na natação. Então, é um pessoal que você entra em contato todo dia, que tem os interesses semelhantes aos seus. Querendo ou não, são pessoas que você vai estar lá todo dia sofrendo junto, então você acaba criando uma conexão muito forte. Então, primeiro ponto é essa questão de amizades, de uma família que você vai fazer para o resto da vida, que vai te apoiar na trajetória da faculdade. Ou seja, você vai entrar na faculdade, você ainda não sabe quase nada como acontece, você só sabe que você está na faculdade. Então vai chegar algum membro da equipe um pouco mais velho que vai te ajudar, vai te passar as dicas, como se virar nesse meio. A natação, acho que todo mundo já sabe que traz benefícios para você, aliviar a ansiedade de uma semana de provas, a ansiedade de estudo, que é sempre intenso, e também melhora o seu rendimento acadêmico. Então, é notável que todos os nadadores da Poli têm rendimentos acadêmicos muito bons, mesmo abrindo mão de algumas horas de estudo por semana. E aí, por fim, eu diria que como é, engrandecimento profissional e formação pessoal, a natação, bom, molda caráter, né? Não é fácil, como a gente falou, tá lá todo dia, tá na piscina, nos piores horários possíveis para se dedicar. E tem eventos como o EcoSwim, que é um evento que a gente organiza, que exige uma organização da equipe. São mais de 30 nadadores que apoiam esse evento, que fazem ele acontecer. E exige uma certa organização, uma gestão, um contato com patrocinadores, elaboração de material, elaboração de contrato, que acabam te propiciando um primeiro contato com o mundo real, por assim dizer, o mundo adulto. Então, acho que a natação ela consegue te engrandecer em todas as frentes que você conseguir imaginar. Você ficou curioso, o que que é a X-Wing? O que que é esse evento? Foi o último evento, foram mais de 800 pessoas participando. Vou deixar o card aqui no final para você conhecer tudo sobre esse evento que vai acontecer agora em novembro aqui em São Paulo, e você pode participar ou trazer a sua equipe para você que é técnico. Vale a pena essa entrevista. E se a gente olhar as competições universitárias lá dos Estados Unidos, ou se a gente olhar as competições militares, a gente vê um forte apoio de patrocinadores para os atletas. Como você acredita que isso pode melhorar na parte universitária?
Eu acho que o ambiente universitário, principalmente para apoiadores, possíveis patrocinadores, ainda é muito inexplorado. A gente teve no semestre passado um contato com a DOT, uma empresa de balas energéticas, que foi putz, incrível, eles conseguiram apoiar bastante a gente no semestre passado. Tomara que nós conseguimos continuar essa parceria no futuro. Mas acho que é algo que tem que ser dito, acho que todo mundo pensa, que patrocinar um evento universitário exige seus riscos. A gente não são poucos os casos de eventos envolvendo atléticas que podem trazer um prejuízo para alguma marca que esteja envolvida. Mas eu acho que a gente tem que pensar e não generalizar as coisas. Existem eventos que são super sérios dentro da natação universitária, equipes como a da Poli, que são super sérias, não existe a possibilidade de ocorrer isso. Então, acho que um estigma contra o mundo universitário acaba afetando a possibilidade de algumas marcas apoiarem, mas que isso poderia ser revisto e estudado melhor para explorar um mundo que ainda é muito grande e com certeza tem muitos atletas que no futuro podem trazer muito valor para a marca. E pensando aí no futuro da natação universitária, até pensando nesse crescimento, quais mudanças, você que está no dia a dia, você acredita que são necessárias para elevar esse nível, aumentar essa visibilidade do esporte e até atrair esses parceiros? Eu acredito que dos grandes desafios, principalmente na Poli, para a gente conseguir. Nós temos quase 900 ingressantes todos os anos. A conversão de ingressantes para atletas cada ano vem sendo mais difícil. Então, eu acho que para melhorar a natação universitária, o esporte universitário de modo geral, é uma questão cultural da gente mostrar que o seu futuro profissional, ou seja, a pessoa vai entrar na faculdade, ela vai falar, agora eu estou focando só na minha vida profissional. Ele não precisa vir em detrimento de você abandonar a sua vida esportiva. Então, o esporte ele tem que ser parte do seu dia a dia. Ele tem que ser considerado uma atividade até para a sua saúde. Então, essa mudança cultural de levar o esporte para as pessoas, para elas entenderem que o esporte tem que estar no seu dia a dia, mudaria não só o mundo como um todo, mas o mundo universitário seria um dos grandes impactados também. É, e como você disse, então a grande maioria dos atletas melhoraram a sua performance, então não quer dizer que você vai fazer o esporte que você vai piorar a performance, pelo contrário, isso também te auxilia, aliviando ali o estresse, aliviando as cargas, tendo um momento de descontração, de socialização. Às vezes, se você ficar o dia inteiro estudando, não vai ter tanta qualidade quanto você ter tempo com o esporte, outro tempo estudando, você focando nesses estudos. E a gente precisa também de um apoio multidisciplinar, porque a gente está falando de atletas de alto nível ali, então essa equipe multidisciplinar é muito importante, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas. Como que é esse contexto universitário? Então, na Poli, você conversou com o Lucas, a gente tem o privilégio de ter um técnico que se dedica quase que integralmente à equipe por paixão. É, ele monta todos os nossos treinos de piscina, todos os nossos treinos de academia, todo o nosso planejamento anual. A gente, em algum momento da história da equipe, a gente já teve segundo treinador, já teve um preparador físico especializado, a gente já teve contato com nutricionistas. Infelizmente, nos últimos anos, a gente não conseguiu manter essa estrutura toda, por falta de patrocinadores, apoiadores, etc. Mas eu acho que no mundo universitário, nas maiores equipes, a gente tem técnicos de excelente qualidade que conseguem, além de formar atletas, que é muito importante você pegar uma pessoa que não tinha contato com a natação e colocar ela em alto desempenho, como também melhorar o rendimento. Então, eu passei a minha vida inteira treinando num clube e mudando de treinador ou mudando de ambiente, eu consegui continuar melhorando. Então, isso é fruto de um trabalho muito bem feito do Lucas e dos treinadores do mundo universitário. No entanto, eu ainda acho que existe um certo preconceito, talvez um estigma contra o mundo universitário, como eu havia mencionado anteriormente, de ser algo muito, como é que eu posso dizer, informal, de ser algo que não é levado a sério e que, na verdade, existe uma competitividade dentro, é um mundo que, na verdade, é muito sério. Os treinamentos são levados a cabo, a gente treina muito forte diariamente, como eu havia mencionado. Então, talvez rever esse estigma do mundo universitário
ajudaria a elevar ele um pouquinho. Então, para você que é profissional de educação física, um mercado super promissor, que faltam as pessoas terem esse olhar para a gente investir, aí trazendo patrocínios, competições, eventos de qualidade, trazendo grandes profissionais. A gente conhece vários grandes treinadores que trabalham no mundo universitário. Só a gente já precisa aí de uma conscientização, de uma união e conseguir alavancar, que é um mercado super promissor, que no futuro serão esses nadadores de competição master, águas abertas. Então, o futuro da natação, sem contar na qualidade de vida para todo mundo, que vai levar o esporte para o restante da vida. Para finalizar, Thomas, qual conselho você daria para os jovens nadadores que estão prestes a ingressar no universo da natação universitária? Acho que o conselho mais fácil de dar, assim, o mais importante é experimente. Então, você vai entrar na universidade, aí eu sei que é algo muito novo, vão vir 1 bilhão de propostas para você, então você vai ter grupo de extensão, projeto externo à faculdade para fazer, vai ter uma carga de matérias bem complexa para você entender, mas experimente, tente ingressar nas modalidades. Se você for da natação, tenta ir no handball, tenta ir no basquete, tenta ir no softball, em todos os esportes que você conseguir. Dá uma chance para a equipe. Se não tiver uma equipe na sua faculdade, monte uma equipe na sua faculdade, porque com certeza o que mais me traz felicidade na faculdade hoje é a equipe de natação, é a família que a gente constrói lá dentro. Então, a dica maior é experimente, participe de tudo que você conseguir dentro da faculdade. Aproveite esses anos que a gente está só estudando e ainda não está trabalhando, né? Ainda não tem o privilégio de não estar trabalhando ainda. Então, é isso, experimente. Tomás, muito obrigado mesmo pela presença. Agradecer a sua presença e também aos nossos parceiros que auxiliam a gente nesse projeto. A Flot, uma empresa fundada em 1992 com sede em Indaiatuba, que conta com mais de 400 produtos voltados para hidroginástica, natação, hidroterapia, polo aquático, acessórios para piscina, vestiário, vários itens ali que trabalham com a natação, todos materiais de alta qualidade, com certificação ISO 9001, que atende academias, clínicas, fisioterapias, centros de reabilitação, muito importante para o mercado da natação. A Sobrasa, fundada em 1995, uma ONG sem fins lucrativos, que trazem voluntários pelo Brasil, são 13 ações diárias pelo Brasil inteiro, levando ações de conscientização de prevenção aquática para a gente diminuir o número de afogamentos. Tem o projetos do Piscina Mais Segura, Surf Salva, Sobrasa Kids, mobilização de datas como Semana Latino-Americana e prevenção. Então, agradecer muito também à plataforma Educar, que auxilia na formação desses professores, seja professor universitário, professores formativos, até de alto rendimento, com cursos diários dentro da nossa plataforma para você estudar onde você quiser. O aplicativo da SwimTrack, que auxilia aí os atletas, seja universitários, seja amadores, na melhora da sua performance, mantendo todos os dados e você podendo fazer a comparação de tempo, comparação de nível técnico, testes aeróbicos, anaeróbicos. Vale a pena você testar. O aplicativo tem 30 dias gratuitos. Se você me chamar no particular, eu te dou 3 meses gratuitos. Acesse lá swimtrack.com.br. E a Raizo, nova metodologia do mercado que te auxilia aí para você aumentar a vida útil do seu aluno, trabalhando gamificação dentro da piscina e um novo olhar, entregando valores e competências para os seus alunos dentro da piscina. Venha conhecer essa nova metodologia. Tomás, muito obrigado. Queria que você deixasse aí suas redes sociais e até do projeto da EcoSwim para quem quer conhecer um pouquinho mais. Opa, pode seguir no Instagram, @thomas.tisted. Não é um sobrenome muito fácil, mas você vai encontrar. E sigam o EcoSwim também, que é o nosso evento da Poli, @EcoSwim, é bem fácil de encontrar também. E obrigado, Renato, pela oportunidade mais uma vez de estar conversando, falando sobre um assunto que eu gosto tanto. E é isso. Obrigadão. Então, obrigado para vocês aí do outro lado. Se ficou até o final, se a entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu, ativa a notificação e, claro, segue o nosso canal para a gente aumentar o número de seguidores e atrair novos apoiadores para esse projeto. Muito obrigado e até a próxima entrevista.